Olá, mais uma vez. Então a gente só vai continuar do que a gente começou a fazer mais cedo essa manhã, na classe dessa manhã. A gente viu que a gente aliou Israel antigo com Israel moderno. A gente viu que para Israel antigo eles saíram do Egito e eles poderiam ter feito o trabalho deles lá. Eles poderiam ter entrado em Canaã, eles poderiam ter sido fiéis a Deus, eles poderiam ter tido o Messias lá atrás, eles poderiam ter feito o trabalho que foi comissionado a eles. Mas então eles pedem por um rei, eles ficam ali brincando com a idolatria, eles não se separam das nações ao redor deles, da forma que eles eram para estar separados, e eles não estão em uma condição para trazer o trabalho deles à completude. Então, aqui eles não conseguem completar o trabalho depois do exílio do Egito. Depois que eles saíram de Babilônia, eles poderiam ter reconstruído o templo, eles poderiam ter sido uma luz para o mundo, espalhado o conhecimento do verdadeiro Deus para o mundo, mas eles não fizeram isso, eles não estavam em uma condição para fazer lá também, eles não estavam em uma condição. Então eles poderiam ter feito ali, mas eles falharam mais uma vez para estar pronto para esse trabalho. Então agora a gente vendo para esse tempo aqui, a gente vê que Deus vai cortar uma pedra dessa montanha, né? Vai levantar um povo, começando com os 12 discípulos, para fazer esse trabalho. E para cumprir o papel, né? Como Israel antigo. E ele faz isso por levantar um mensageiro, João Batista, e então depois do trabalho de Cristo, através do ensino por parábola. Então, quando a gente vem para Israel moderno, a gente vê exatamente o mesmo padrão. Eu não quero repetir isso em detalhes, por causa do tempo, mas eu vou te dar as referências que eles saíram desse período dos 1260 anos, Deus levantou o mensageiro, Guilherme Miller, ele era para tirar eles desse período do protestantismo caído apóstata, e nesse período de tempo eles poderiam ter completado o trabalho que eles receberam, eles poderiam ter trazido o conhecimento de Deus para o mundo, e Cristo poderia ter voltado, o segundo advento poderia ter acontecido. Ellen White diz que sim, isso poderia ter acontecido. Eu só vou te dar as referências no livro Evangelismo, página 694.2, em inglês, se você tiver o aplicativo. E então tem o parágrafo 3 e o parágrafo 4. Enquanto mesmo que esses parágrafos estão em ordens, eles são escritos em separação de vários anos. O primeiro foi escrito em 1868. O parágrafo 3 foi escrito em 1900. É um livro, uma compilação, né? Isso são 32 anos mais tarde. E no parágrafo 4 foi escrito em 1903. Então, enquanto esses parágrafos, por mais que eles estão ali juntos no livro Evangelismo, o escrito deles, na verdade, tem uma história ali de 34 anos por aí. Então, lá em 1868... Em português, a mesma página, tá? Mesmo parágrafo. Parágrafo 2. O título do parágrafo diz: Adiada em misericórdia. A longa noite de trevas é probante, mas em misericórdia amanhã é adiada, pois se o Senhor viesse, quantos se achariam desapercebidos? A repugnância que Deus sente de que seu povo pereça, eis a razão de tão longa tardança. Então, eu só quero que a gente pegue essa frase: amanhã é adiada em misericórdia. Em misericórdia, amanhã é adiada. É realmente em duas partes isso daqui que está escrito. Diz bem assim: amanhã é adiada ou atrasada por causa de misericórdia. Então, eu quero definir o que esses dois pontos significam. E ela faz isso nas próximas duas frases dessa sentença. Ela diz: amanhã é adiada em misericórdia. Amanhã é adiada porque... O que significa isso, que é adiado? Significa que é a vinda do mestre, ok? A vinda do mestre é o que é. A vinda... Então, amanhã que ela está fazendo referência é em relação à vinda do mestre. E por que o mestre não pode vir? É atrasado em misericórdia
E na última frase é dito por quê? Porque muitos se achariam desapercebidos ou não estariam prontos. Muitos não estariam prontos. Então, o que ela está dizendo é que amanhã poderia ter vindo. É que amanhã é o segundo advento, a vinda do Mestre. O segundo advento foi atrasado por causa da misericórdia de Deus. E a misericórdia de Deus é porque o seu povo não estaria pronto. Então, isso poderia ter acontecido. A gente identificou 1863, o ponto meio ali da Guerra Civil Americana. Mas isso daqui foi escrito alguns anos depois. Jesus poderia ter vindo, mas ele atrasou a sua vinda por causa da condição do seu povo. Então, Jesus poderia ter vindo. Então, aqui, ao eles saírem do Egito, eles entrarem em Canaã, eles poderiam ter sido preparados para o primeiro advento de Jesus, mas eles estariam sem prontos, eles seriam encontrados sem estar prontos. Então, o adventismo, quando você vê o período ali depois de 1844, eles poderiam ter cumprido seu trabalho e Cristo poderia ter vindo, a segunda vinda poderia acontecer, mas é atrasado porque o seu povo não estava pronto. Então a gente tem um período de tempo em Babilônia. Isso daqui foi para curar eles da idolatria e foi mais ou menos metade bem sucedido, mas não completo. Não foi uma história de completo sucesso. Foi metade falha, metade sucesso. Então a gente encontra também que tem um período de tempo depois da história milerita onde o trabalho foi colocado ali para ser completado. E qual é essa história? Essa foi a história de 1888. Ellen White diz que agora estamos no alto clamor do terceiro anjo, ela diz lá. Tem decretos dominicais sendo instituídos nos Estados Unidos. O mundo externo está ali preparado para... Está tudo ali sendo preparado, ocorrendo para o final. O alto clamor, a mensagem de justiça pela fé, Jones e Wagner, e o trabalho poderia ter completado ali. E é por isso que ela vai dizer no parágrafo 3 de Evangelismo 694.3. A obra poderia já estar feita. Houvesse o desígnio de Deus sido cumprido por seu povo em dar ao mundo a mensagem de misericórdia, e Cristo haveria antes disso de ter vindo à terra, e os santos teriam recebido as boas-vindas das cidades. Então isso é 1900. Mas o problema é o povo. Ela repete isso no parágrafo... Ela repete isso no parágrafo 4 também, daquela citação de 694, Evangelismo. Então aqui o trabalho poderia ter sido completo, aqui também embaixo. Ambos foram a história da falha do povo de Deus. Quando você vem para o fim, a gente se encontra na história do sucesso. E a gente falou um pouco antes sobre o alfa e o ômega, a história de falha e a história de sucesso. E a gente também identifica que existe falha, e o final é sucesso, no final ali. Então eu só quero que a gente lembre disso. E ao a gente olhar agora para a história dos 144 mil, a gente vai entender a natureza dessa história, por entender o fim de Israel antigo e também por entender como que essa igreja começou, o que foi interno, o que estava acontecendo ali, as profecias em particular, mas também o que está acontecendo... o que está acontecendo externamente e o que está acontecendo internamente. Isso vai nos ajudar a explicar o nosso momento hoje. Então eu vou fazer um pouco de leitura. Vamos lá, nessa sessão vai ter um pouco de leitura. Espero que você não se importe. Porque o que eu quero que a gente faça é que a gente entenda o que está acontecendo externamente dentro do protestantismo, ali antes de 1798, e então através de 1798, através da história de 1844. Eu tinha outra citação aqui que eu vou dar a referência nela, que é FW, deixa eu ver se eu acho ela aqui. Em português é FO 72.3, Fé e Obras, FO 72.3. Aqui ela está falando sobre a condição do adventismo, que ela se refere como sendo a condição de Laodiceia. Ela vai citar ali Apocalipse 3,
a mensagem para Laodiceia, e ela diz: aqui está representado um povo que se orgulha na posse de conhecimento e vantagens espirituais. Então, quando eles dizem que eles são ali ricos, o que eles acham que são ricos? O que seria isso? Posse de conhecimento e vantagens espirituais. Eles falam: a gente tem os escritos dos profetas, a gente tem os escritos dos nossos profetas, Moisés, a gente tem Abraão, a gente tem Miller. Eles são orgulhosos da posse de conhecimento e vantagens espirituais, mas não correspondem, porém, às imerecidas bênçãos que Deus lhes tem concedido. Com farisaico orgulho, tem se glorificado até que deles foi dito: dizes, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, ela diz. Ela refere com a condição de Laodiceia, ela refere isso como farisaico orgulho, que a condição dos fariseus é exatamente condição dos Laodiceios, do pessoal de Laodiceia. Então, quando a gente vê hoje a igreja de Laodiceia, o que a gente está identificando, tudo que a gente está identificando é o farisaísmo, ok? E como eu disse antes, quando a gente fala sobre fariseus e a idolatria que Israel estava naquele período de tempo, não era por causa de moralidade, não era por causa de direitos dos gays, não é por causa do casamento homossexual, não é por causa de comportamento inapropriado na televisão, não é por causa de jogos de videogame. Essas não são as coisas que estão sendo relacionadas com uma condição de Laodiceia que faz a gente como mundo. O que está sendo referido é que a condição de Laodiceia é essa questão que os fariseus tinham, que eles acreditavam que eles estavam prontos, que eles eram um povo peculiar, pronto para receber o Messias, mas eles tinham formado um Deus na imagem deles, eles estavam adorando um Deus pagão que nem eles mesmos sabiam. E quando a gente olha para que aquele Deus pagão é aquele que eles tiraram do Egito. Então, voltando para os mileritas nesse período de tempo, a gente consegue... Eu acho que a gente tem essa ideia que os mileritas, que não tinha muito acontecendo, que você tinha na América a Revolução Americana, nos Estados Unidos, os protestantes estavam ali, tipo assim, indo dia após dia, semana após semana. Então, Guilherme Miller é levantado e, como se fosse num vácuo assim, do nada, tem esse reavivamento milerita. E o que eu quero que a gente veja é que é a pintura maior do que estava acontecendo nesse período de tempo no mundo. A gente pode estar familiarizado com os grandes levantamentos, né? Se você não está familiarizado comigo, talvez você pode olhar por isso. Só vai na Wikipédia e vai te dar uma revisão sobre isso. No ano de 1700, teve o primeiro grande despertar, reavivamento. Foi esse reavivamento religioso massivo, grande, que aconteceu particularmente na América, mas também na Grã-Bretanha e em outras áreas. Foi um período de um grande reavivamento religioso, no início de 1700. E ele refez algumas igrejas e a visão de Deus, como eles adoravam. Então, isso transformou a paisagem religiosa. Okay? O segundo grande acordar, reavivamento, aconteceu lá em 1790, ok? Começou ali bem um pouquinho antes de 1798, esse segundo grande reavivamento. Então, esse grande reavivamento religioso foi ali através da América e Grã-Bretanha e outros lugares, nem em 1790, ok? Nos 1790. Esses reavivamentos aconteceram ali em acampais, assim como aconteceu na história milerita. A gente acha que a gente era os únicos a fazer campais, só que a gente não era. Todas essas outras igrejas também estavam experienciando grandes reavivamentos através de campais e ministérios viajando de lugar até lugar, de ponto até outro ponto. Isso aconteceu realmente ali de 1790 até de 1830. Então, você pode dizer que aconteceu por aí por 40 anos. E no protestantismo, realmente teve uma morte ali nos 1840. E a gente sabe, quando a gente chega em 1844, como que Ellen White descreve aquele ano. Ela chama isso como uma queda espiritual, spiritual declension. Eu teria que realmente ver a palavra que é usada para isso. Mas o reavivamento morreu no protestantismo ali por 1844. Mas certamente, de 1790 e ali através de 1844, teve essa grande reavivamento religial, conhecido como segundo grande reavivamento, alguma coisa assim. E isso
alterou o caráter da religião americana. E desse segundo grande reavivamento, primeiro, é daí que o adventismo millerita, né, cresceu, ok? Então, quando a gente vê ali a conversão de Miller, por exemplo, que era um deísta, para virar um protestante, isso está acontecendo ali dentro desse segundo grande reavivamento, quando Ellen White vai para a igreja e ele vê esses sermões sobre o inferno e ela está convencida sobre como ela é pecadora. Isso está acontecendo ali dentro desse segundo grande reavivamento no protestantismo, não no movimento millerita, ok? Então, isso se desenvolve no movimento millerita. Então, o que aconteceu no primeiro grande reavivamento? Foi uma grande, se eu pudesse resumir, foi uma grande mudança no protestantismo, ok? E eu sei que é uma super simplificação, mas ao ter aí essa mudança no protestantismo, nos anos 1700, você tinha a ordem antiga e a ordem nova. Isso poderia ser assim resumido como, podendo dizer, como conservadores e os liberais. Os liberais eram esses novos, a nova ordem. E o que os liberais ensinavam eram mais ler as Bíblias e tentar entender por nós mesmos. Então, para os conservadores, você tinha esses ministros antigos na América que muitas das pessoas iriam olhar para eles e eles seriam como se fossem os guias morais dos Estados Unidos. Eles tinham muito grande respeito. As pessoas iriam olhar para esses protestantes ministros e definir a palavra de Deus. Esses ministros iriam definir a palavra de Deus para eles, entendeu? E nesse primeiro grande acordar, né, você tinha esses liberais protestantes e não era na questão de como eles se vestiam, eles estavam empurrando essa ideia de que por que a gente precisa desses homens para definir a palavra de Deus pra gente, ou para dizer da gente da nossa condição espiritual. A gente pode falar com Deus diretamente, a gente pode entender individualmente. Eles eram os liberais. Isso também estava relacionado com a Revolução Americana, com a questão de republicanismo, liberdade, independência. Então, esses assuntos políticos externos de liberdade e independência estavam impactando como que as igrejas protestantes estavam operando. E esses ministros antigos, anciões, bem conservadores, eles estavam lutando contra isso. Então, eles criaram essas duas facções dentro do protestantismo, onde os antigos ali, de idade, via isso como desrespeito. Eles perderam o status deles na sociedade, ou estavam perdendo esse status na sociedade. Eles estavam vendo que estava vindo, e eles estavam com medo de perder, né? Então, eles começaram a lutar contra com esse liberalismo, como eles viam como muito liberalismo. Então, são esses dois lados e isso está conectado com os eventos externos, porque você tem a Revolução Americana, você tem a Constituição, a ideia a respeito de liberdade individual, entendeu? E então, o debate da igreja de como a gente deveria olhar para nós como uma igreja. Então, isso é o que está acontecendo realmente ali do primeiro grande reavivamento e estava construindo ali até você chegar em 1798, isso estava se levantando, ok? Então, quando a gente chega nesse segundo grande despertamento, acho que é a palavra certa, um grande reavivamento religioso vai através da América. Então, você tem dois movimentos e isso sai em duas igrejas, como dois gêmeos. Eu só quero... Você tinha o mormonismo sob José Smith e os milleritas sob Guilherme Miller. Então, o mormonismo e os milleritas, eles eram os dois novos... as pessoas iriam dizer como as novas denominações que cresceram desse segundo grande despertamento. Eles foram produto desse segundo grande despertamento. Algumas igrejas iam
eles poderiam, as outras igrejas poderiam ter mudado algumas perspectivas, mas essas foram as duas denominações que saíram ali, criadas por causa desse segundo grande despertamento ou reavivamento. E isso é um assunto separado, se a gente fosse explorar isso o quanto que a gente pudesse, assim, se fosse explorar mais para ver essa conexão, para ver esse link. Mormonismo transformou em 1844, quando José Smith decidiu que ele iria concorrer para presidente dos Estados Unidos. 1844 foi um ano de eleição, ele foi na campanha, ele acreditava que a América tinha que ser como um ditador, o presidente da América, combinação de igreja e Estado. Ele acreditava na América a ideia de que deveria ser um novo Israel, manifestado a divindade de Jesus e tudo mais, de Deus, dando o mandato de Deus para controlar o continente americano. Ele acreditava nessas ideias de igreja e Estado. Então ele era bem diferente do que a gente iria definir como sendo a posição de Guilherme Miller. Ele atacava Guilherme Miller publicamente, ele dizia que os mesmos argumentos sobre aqueles argumentos que ninguém sabe o dia e a hora, então ele usava esses argumentos contra Guilherme Miller. Então, em 1844, no meio da sua eleição, José Smith foi assassinado e ele morreu, né? Então, o mormonismo saiu de um líder para outro líder. Então, a gente vê a mesma coisa ali com Guilherme Miller. A gente vê que sai de Guilherme Miller para Samuel Snow, a mesma lógica, sai de um líder para outro, de um para outro. Então, eles estão bem assim linkados, essas duas histórias. Só quero que a gente fica ciente do que cresceu ali desse segundo grande despertamento. Agora eu quero voltar a gente para 1798 e a gente está lidando não com esses dois movimentos, não lidando ali, mas o que está acontecendo ali apenas no protestantismo. Então eu vou ler de uma tese de mestrado de uma mulher chamada Raquel, da Universidade de Nova Hampshire, New Hampshire. Então ela está lendo sua tese de mestrado, falando sobre o estado do protestantismo em 1798. E ela vai voltar para essa briga aí dos liberais conservadores em um contexto específico. Tem uma história em específico que aconteceu em 1798, na qual tudo ali praticamente estava como sendo um pano de fundo, estava conduzindo para ali. Ela vai falar a respeito de um homem específico, Jedediah Morse. Ele era considerado o líder dos conservadores, como se fosse assim, da facção conservadora. Jedediah Morse, esse nome aí. O filho dele, Samuel Morse, é dali que ele inventou, né? Foi o filho dele que inventou o código Morse. Ele foi um co-inventor disso. Jedediah Morse, ele era um ministério forte conservador, um desses senhores antigos que perceberam que eles estavam perdendo o seu lugar na sociedade como líderes, um desses anciões, assim. Então, quando ela diz Nova Inglaterra no artigo aqui, ela está fazendo referência a essa porção dos Estados Unidos, tá? Ela vai falar Nova Inglaterra. Eu vou ler da tese dela. Gerações antes da Revolução Americana, Nova Inglaterra manteve a importância de uma relação cooperativa entre religião e governo, virtude pública e deveres públicos. Juntamente com o republicanismo e liberalismo, esses criaram uma mistura. Nova Inglaterra, o clero da Nova Inglaterra, na interpretação deles do estado de virtude na sociedade americana, o aumento de infidelidade e religião significava que as forças do mal estavam vencendo. Essa reviravolta foi crítica para homens que alimentavam sonhos de criar um novo Israel na nação americana. Então eles estão identificando alguma coisa que a gente já acredita, né? Que os Estados Unidos era a nova Terra Gloriosa. Terra Gloriosa foi a Terra de Canaã.
Então, agora, a Terra Gloriosa moderna nos Estados Unidos. E eles identificaram isso. E tem essa tensão porque ele sempre manteve essa cooperação entre religião e governo. Virtude pública, religião. Deveres públicos, governo. E agora, como você tem esse período de revolução ali, republicanismo, liberalismo, o que é conhecido como esse experimento republicano, porque ainda não era provado que nenhuma forma de democracia funcionava. Então isso cria um ambiente bastante tenso. Eles acreditavam no milenismo, que os 1000 anos estavam vindo, e essa doutrina desempenhou um grande papel na próxima luta revolucionária com a Grã-Bretanha. Então ali em 1700 eles acreditaram que eles eram o novo Israel, eram o novo Israel, mas esse conceito dos próximos 1000 anos de paz e prosperidade foi uma grande parte nessa revolução contra a Grã-Bretanha. Como ministros da Nova Inglaterra da era revolucionária resistiram à tirania em nome de Deus e mantinham a liberdade como a virtude do novo Israel americano e proclamaram que, ao compartilhar esses valores com toda a humanidade, a América se tornaria a sede principal da Igreja de Cristo. A sociedade da Nova Inglaterra era particularmente suscetível ao forjamento de uma conexão entre esferas políticas e religiosas, por várias razões. Então ela está falando aqui de como eles eram suscetíveis à igreja e Estado reunindo, se juntando. Várias fontes influenciaram o desenvolvimento do milenismo, primeiro os conflitos com a França, renovando os sentimentos anticatólicos na América e se encaixava perfeitamente dentro da geração que tinha essa ideia do milênio. Essa percepção das conspirações católicas estavam diretamente ligadas a uma interpretação apocalíptica da história, na qual os franceses eram cúmplices nos desejos de Satanás de subjugar os eleitos de Deus da Nova Inglaterra. Então eles estão vendo esses eventos externos políticos de uma forma bem religiosa, apocalíptica. E com isso eles estão vendo o papado, ou a ameaça do papado, e eles estão começando a ver a França e acreditando que a França e o papado são as ferramentas de Satanás para minar os Estados Unidos, porque nessa história que tem um perigo, eles têm um perigo ali de ir em guerra com a França, eles não entram em guerra com a França, mas tinha uma possibilidade deles terem entrado em guerra contra a França ali pelo fim dos 1790s. No final do século XVIII, havia um enorme interesse popular nos livros apocalípticos da Bíblia. Então, no final, ali dos 1700, a história de 1798 tem esse interesse nos livros de Daniel Apocalipse. E esse aumento da popularidade do pensamento milenar durante o início da República foi alimentada pelo drama dos acontecimentos recentes. O milenarismo prosperou em eventos dramáticos. O clero conservador, liderado por Jedediah Morse, acreditava que a decadência da virtude pública, a ascensão da fé evangélica, o que eles chamam os liberais, e as políticas republicanas democráticas eram grande ameaça para o poder social, para o seu poder social. Então eles têm um problema com moralidade. Eu quero que a gente lembre, para que você tenha em mente aqui o que aconteceu em 1989, para a gente lembrar, com a maioria moral e Jerry Falwell, só para a gente lembrar aqui. Então a gente já está familiarizado com esse conceito de um reavivamento dentro do protestantismo, com medo de perder a moralidade nos Estados Unidos. E eles acham que isso vai perder a influência deles, esses líderes antigos, anciãos, e também o declínio dos Estados Unidos. Eles acham isso, ao eles receberem juízo de Deus por causa da imoralidade. A mesma coisa que Jedediah Morse estava pregando ali na história de 1798. Durante os 1790s, Massachusetts Ocidental e todo Connecticut permaneceu dominado por congregacionistas ortodoxos, conservadores, que superaram em número, que significativamente superaram os liberais. Então eles estão aqui falando de Yale, que essas universidades tiveram um papel muito importante, localizada em antigos locais calvinistas, era um bastião do antigo calvinismo. E Timothy Dwight, seu presidente, de 1795 até sua morte em 1817, seria um aliado crucial de Jedediah Morse. Durante a década de 1790, ele focado nos deveres sociais da igreja. Então ele identificou com os objetivos do velho clero calvinista ortodoxo.
Então ela está dizendo aqui que essa área era particularmente mantida pelos conservadores e um bastão disso era Yale, que se tornou a Universidade Yale. E o líder dessa universidade. É como se a gente fosse falar hoje da Universidade de Liberty University, com Jerry Fell. Mesma coisa, como se fosse isso nessa história. Desde a ratificação da Constituição em 1789, Dwight correspondia a colegas líderes religiosos. Dwight era a cabeça desse Yale College. Ele enfatizou a importância de moralidade. Ele advertiu que se essa nova Constituição que os Estados Unidos tinham assinado, como quer que fosse dispensável, ela não vai reestabelecer a justiça na moralidade, apenas que não seja acompanhado por uma moralidade entre as outras classes de pessoas, todas as classes de pessoas. Então, Dwight, ele defendeu um papel político do clero. Então ele está dizendo bem assim, a Constituição é muito bom até agora, a Constituição, mas se a América realmente quer ser próspera, ela precisa ser moral. E precisa ser moral. O governo não pode fazer isso, esse é o nosso trabalho. Então é esse trabalho entre o político e o religioso, okay? Igreja e Estado. Os deveres sociais da congregação do ministro era para guardar o caráter moral da sociedade. Por essa razão, Jedediah Morse e o Clégio se referiam a si mesmo como os vigias e utilizavam a teologia do milenarismo para legitimar seu papel como guardiões sociais. Morse, em um sermão, discutiu críticas que ele recebeu por se intrometer na política, mas Morse disse: é isso algum novo crime? De que da igreja se intrometer com a política, se meter junto ali? Ele disse: não, isso é o cristianismo antigo. Isso é antigo, assim como o sacerdócio. Sacerdotes e profetas sobre a dispensação do Antigo Testamento, Cristo e os seus apóstolos no Novo, os cristãos eles pregaram política, eles inculcaram sujeição a magistrados civis, a obediência à lei. Eles advertiram as pessoas sobre a animosidade e divisão. E é um pouco complicado, a leitura é muito rápida, mas ela sempre resume. Então tá dizendo bem assim, que a igreja se misturando com o Estado não é nada novo, eles diziam. E eu quero que a gente pense o que está acontecendo no Estado nesse tempo aqui. Quem é o presidente da América em 1798? Esse daí é John Adams. John Adams. Foi o presidente da história até ali 1798. Na história ali. A gente vai ver que ele tem uma ameaça para essa presidência. Tem uma eleição em 1800 e vai ali ter uma eleição logo, e tudo isso que ele tá falando sobre interferir na política é porque Jedediah Morse, ele dava suporte a John Adams. E sem entrar muito na história de John Adams, eu gostaria de sugerir que se a gente tivesse vivo nesse dia, a gente teria fortemente discordado dele. John Adams foi só para dar uma pista, em 1798 a administração dele instituiu que a lei do estrangeiro, que imprisionava qualquer um que criticava o governo em publicação, em jornal, qualquer um que criticava era preso. Ou em qualquer forma de discurso público, é a lei do alien, alguma coisa assim. E também tem a questão da imigração. Ele não era um presidente democrático. Então, Jedediah Morse, ele dava suporte a John Adams. E eles dialogaram muito estreitamente entre eles. E Jedediah Morse mantinha relacionamento próximo com membros da administração do presidente John Adams. Só queria colocar esse contexto ali, quando ele fala sobre trabalhar com o Estado. É porque ele tem alguém que ele favorece aqui no partido ali, político. Mais pra frente, o clero congregacional americano, os conservadores, encontraram a noção de uma separação entre igreja e Estado como sendo inconcebível. Okay? Teologia puritana falava do relacionamento entre igreja e Estado, particularmente na doutrina influente do milenarismo civil, dos 1000 anos.
O clero esperava assumir uma maior papel na sociedade americana após a Revolução. Durante a década de 1790, Jedediah Morse procurou aumentar o papel de ministro e se tornou como se fosse um... Se você fosse olhar online, você ia ver os mapas que ele fez, ele se tornou um geógrafo. Ele atribuiu ao clero um grande papel de manutenção da felicidade de Connecticut, servindo como um controle sobre o espírito dominador do republicanismo. Ele até sugeriu que quando ministros pregavam o sermão do ano da eleição, eles deveriam enviar histórias de eventos do passado para referências na resolução de qualquer disputas políticas e na prevenção do surgimento de facções. Entretanto, a maioria dos americanos não estavam mais dispostos a permitir elites religiosas para interpretar esses eventos políticos para eles. Apesar desse novo conjunto de desafios, o Ministério Conservador da Nova Inglaterra não estava disposto a descartar suas visões de um religioso, uma utopia religiosa e republicana nos Estados Unidos. Além disso, não estavam dispostos a desistir de seu papel na formação dessa utopia. Continuando com as imagens bíblicas usadas para descrever a luta revolucionária, eles aplicariam temas semelhantes ao desenvolvimento social dessa nova república, tendo assistido às maravilhas divinas contra Faraó e tendo rapidamente, como se fosse assim, pegando armas para destruir o Egito. O Egito sendo como se fosse a Grã-Bretanha, Nova Inglaterra... A Nova Inglaterra e a experiência com a democracia, agora eles no deserto, não dependia nada além da moralidade deles. Então, eu quero que a gente pense sobre isso. Você tem que... Os israelitas saem do Egito, eles saem dos opressores deles. E agora a grandeza nacional deles depende da moralidade das pessoas. E assim como esses conservadores, esses ministros, estão definindo isso. Eles estão falando, a Constituição é muito boa. Essas questões de direitos e liberdades é muito bom até agora. Mas para que a gente seja bem sucedido como uma nação, a gente já se libertou da Grã-Bretanha, como se fosse o Egito, mas agora no deserto, agora a gente precisa provar a nossa moralidade individual. E esse é o papel do clero. Ou a gente não vai ser nacionalmente, como uma nação, politicamente bem sucedido. E nações como França vão nos derrubar. Eu só quero que a gente nos lembre que esse é o mesmo pensamento que eles estão carregando aqui na história até 1863, na questão da América, na Guerra Civil Americana, né? Ali, 1861 até 63. Primeiro, se eles vão dizer que Israel foi libertado do Egito e foi para a Terra Prometida, o que Israel fez com os habitantes da Terra Prometida? Matou eles com a espada, removeu eles de lá, não é isso que eles fizeram? Então, o que esses grandes Estados Unidos, esses peregrinos, o que eles tinham que fazer então com os índios americanos? A mentalidade deles, remover eles, matar eles na espada, tirar eles dali. Isso estava formando parte da ideologia deles, do papel. Então, Israel, eles entram em Canaã e o que eles têm? Eles têm escravidão institucionalizada. Então, o que Deus esperaria do novo Israel, né? Os Estados Unidos? Uma escravidão institucionalizada. Então, assim que eles estão interpretando Israel antigo para definir eles, sem usar métodos corretos de parábola, se você está familiarizado como a gente discute sobre dispensacionalismo, então... Isso é exatamente a lógica que eles estão usando agora. Eles estão dizendo agora que o sucesso dos Estados Unidos como uma república depende da moralidade do povo. Essa nova sociedade, como eles viam, não refletia a virtude que o clero conservador queria ver na sociedade. Eles tinham um medo do destino da sociedade, tanto na religião e num sentido político, porque eles estavam ligados, bem como os seus medos pessoais de perder a sua influência, e levou eles a procurar uma solução. Isso criou uma parceria entre os federalistas e o clero conservador. Embora nunca oficial, estivesse inaugurado uma campanha entre o clero conservador, com Jedediah Morse como seu líder. E essa era uma relação entre Jedediah Morse, lidando essa facção conservadora e dando suporte a essa administração de John Adams. Eu disse antes, quando você quer falar sobre democracia, ele não era um bom presidente, John Adams. Em 1798, John Adams... A gente falou rapidamente sobre o seu tratamento, sobre a liberdade de imprensa, sobre jornalismo e também sobre os direitos de minorias e imigrantes nos Estados Unidos. A gente falou sobre isso.
Para lidar com as pressões externas que estavam impactando a sua administração, quando a gente pensa também sobre a tensão que está surgindo mesmo com a França, John Adams decidiu declarar um dia de jejum nacional, de jejum e oração. Então isso aí está vindo do presidente dos Estados Unidos. Isso foi feito antes, não era uma coisa completamente nova. Mas ele tornou muito mais religioso do que já havia sido feito antes. Não era destinado a ser um evento religioso que ele fez. A linguagem das proclamações do dia de jejum de Adam afirma claramente as intenções religiosas e a preocupação que ele compartilhava com os líderes políticos e sociais de sua região de origem, a região conservadora, sobre a decadência da virtude pública. Citando John Adams, lembre-se desse dia de jejum, as numerosas ofensas contra o Deus mais alto. Confessá-los diante dele com uma penitência sincera. Implora sua misericórdia perdoadora através do grande mediador e redentor por nossas transgressões passadas. E ore para que, pela graça do seu Espírito Santo, podemos ser dispostos e capacitados para dar uma obediência mais adequada às suas requisições justas a tempo que vem. Então ele está ligando diretamente a moralidade da nação como uma cura ou solução para os problemas políticos que sua administração está enfrentando. Para muitos na América, declarando que tais dias de jejum era inaceitável numa nova república, muitas pessoas diziam. E o que acontecia nesses dias é que eles iriam se encontrar em igrejas e teriam um sermão ali do dia do jejum. Um particularmente que se torna relevante é um sermão desse primeiro dia de jejum de 9 de maio de 1798, quando o G.D.D. Morse vai no púlpito e ele faz umas afirmações interessantes. O sermão do dia de jejum geralmente seguia o formato de Jeremias. Então, quando ela diz Jeremias, ela está se referindo ao livro de Jeremias, quando Jeremias se levantaria e trabalhar sobre os pecados do povo, o julgamento de Deus, Jeremias da Bíblia. Então, esses dias de jejum, os sermões iam ser colocados nessa forma, tipo assim, olha os nossos pecados, olha o que está vindo na nossa nação, a gente tem que se arrepender por causa dos pecados que estão vindo na nação. Eu quero citar de um de seus sermãos. Esse foi um sermão posterior, a gente vai voltar. Aqui é 29 de novembro de 1798. Morse ainda informou sua congregação de uma ameaça muito grave, sugerindo que se os cidadãos americanos não mudassem seu comportamento, o futuro do governo estava em questão. Ao apresentar uma solução, Morse censurou primeiro a falta de leis contra tal imoralidade. Então ele está dizendo que não existem leis instituídas pelo Estado para corrigir a moralidade do povo. Citando ele, muitas das nossas leis, de fato, contra o vício e a imoralidade, daqueles particularmente contra a devassidão profana de palavrões, jogos e quebrar o sábado, sobre uma carta morta. Então ele diz bem assim, a gente tem leis para reforçar a moralidade nos Estados Unidos, ele refere a leis dominicais, por exemplo, mas também leis como contra linguagem, profanação, imoralidade, bebê e tudo mais. Ele está dizendo, a gente tem essas leis nos estados, mas eles são cartas mortas, não estão sendo propriamente forçados, o governo não está forçando moralidade pública, ele está dizendo. Nas mãos de um orador acostumado a integrar relações políticas e religiosas, como Morse, Thomas Jefferson se tornou o fraco e perverso Acaz, e Adão, John Adams, o piedoso Ezequias. Então agora a gente tem duas facções políticas que eles estão ali discutindo. Você tem Thomas Jefferson e John Adams. Então Thomas Jefferson ele foi encarado de maneira bastante favorável pelo pelo ramo liberal do protestantismo. Mas o ramo conservador via-o como a casa da Bíblia, porque ele próprio não era tão religioso, ele era... eu não tenho as opiniões exatas, mas parecia que ele era mais deísta. Ele não era realmente um protestante forte como eles queriam. Eles viam ele como alguém que não era moralmente apto para liderar a nação. De modo que o ramo conservador apoiou...
Então, o lado conservador apoiou John Adams, os liberais Thomas Jefferson. E Jedediah Morse, em seus sermões, ele usaria essas histórias da Bíblia, essa de Acás e Ezequias, para representar Jefferson e John Adams. A mensagem era franca. Qualquer pessoa familiarizada com Isaías se oposaria à eleição de um candidato à presidência com muitas semelhanças como com o rei bíblico Acás. Como Abiel Holmes levantou perguntas apropriadas em 1799. Quem não percebe uma semelhança feliz entre a conduta do rei judeu e do presidente americano? Se você fosse olhar para John Adams e Thomas Jefferson, como eu disse antes, esse movimento ficaria do lado de Thomas Jefferson. Apesar de sua aparente desinteresse pela religião, ele é o único que acreditava na separação da igreja e Estado. Ele acreditava na separação. Numa carta de 30 de janeiro de 1799 a Morse, John Jay expressou o sofrimento sentido por muitos conservadores políticos e sociais. Então esse é um dos aliados escrevendo para Jedediah Morse. Ele diz: vemos muitas coisas, meu caro senhor, que podem ser alteradas para melhor. E isso, creio, tem sido sempre o caso. Mas nesse período há certamente um número e uma série de acontecimentos e circunstâncias invulgares que assumem um aspecto invulgarmente portentoso. Os feudalistas da Nova Inglaterra e o clero conservador da congregação, aliados por tempos incertos e objetivos semelhantes, identificaram dois perigos para a experiência republicana americana e para a própria existência da União em si. Então tem algumas coisas acontecendo nesse período de tempo. Apenas para resumir, você tem o primeiro grande despertamento, dois ramos do protestantismo, o conservador e o liberal. Você tem eventos externos cataclísticos, a Revolução Americana, a formação da República, a escrita da Constituição. Então você tem tensão contínua com a Grã-Bretanha, divisão de território, Revolução Francesa, tensão com a França, que está aí quase a se desenvolver uma guerra com a França. Então tem todas essas coisas externas estão sacudindo eles. E aí você tem esses velhos conservadores que estão sentindo que eles estão perdendo o seu lugar na sociedade, e eles estão achando que se perder isso, eles vão a América vai cair. O que Jedediah Morse faz é uma tática particularmente interessante. Enquanto eu quero descrevê-la como um método ou uma tática, ele acredita muito no que ele estava dizendo e no que ele estava fazendo. E o que ele faz em 1798, naquele banquete, naquele dia de jejum, é que ele vai no púlpito e ele dá exatamente o que eles esperam. Ele fala sobre a imoralidade, ele fala dos problemas, como eles precisam arrepender e o medo do inferno, do fogo, esse tipo de sermão. É o que eles estavam esperando ouvir. Mas então eles ouvem uma coisa que eles não estavam esperando ouvir. Ele declarou à sua audiência que há muito que se suspeita que a sociedade secreta, sob a influência da direção da França, detentora de princípios subversivos da nossa religião e no governo, existia nesse país, nos Estados Unidos. Além disso, ao enfatizar as preocupações dos líderes políticos e religiosos da Nova Inglaterra, forneceu aos elementos conservadores da política e religião americana uma explicação imensamente eficaz. Então ele diz bem assim: por que essa facção liberal está crescendo? Por que temos essa tensão na política? Por que achamos a imoralidade tolerada? Por que encontramos alguém como Thomas Jefferson aumentando o poder e ameaçando nossas administrações atuais? John Adams ele só serviu um termo. Ele está concorrendo ali para a reeleição, ali na eleição de 1800. E Thomas Jefferson está provando ser uma ameaça a ele. Então, Jedediah Morse vai dizer bem assim: por que tem essa ameaça, John Adams? Essa ameaça externa? Por que a gente vê essa tensão política crescendo nos Estados Unidos? E esse rei a casa aí imoral levantando que vai destruir esse país? E ele diz: é o trabalho subversivo da França, particularmente sobre a influência da direção da França, combinada com o papado, através de sociedades secretas, nomeadamente os Illuminatis. O Illuminati de Baviera combinou as ameaças apresentadas pelos franceses e as crescentes facções liberais numa só, e formou um inimigo. Os
o pessoal de Nova Inglaterra, em particular, que poderia identificar como um inimigo final. Então eles estão dizendo assim, tem um Estado profundo, Deep State, trabalhando contra John Adams e os conservadores, contra a facção conservadora, contra a religião conservadora também. E eles vão dizer que Thomas Jefferson e aqueles que dão suporte a ele, que apoiam ele, não apenas politicamente, mas também a facção liberal do protestantismo, está sob o controle dos Illuminatis de Baviera. Isso é um ponto de virada. Isso é a introdução ao protestantismo de teorias de conspiração para justificar suas visões políticas, ideologias políticas. Eles pegam isso como uma ameaça para o conservadorismo. A ameaça são esses liberais protestantes, esses ministros liberais crescendo em influência. A ameaça é Thomas Jefferson, as pessoas que estão pegando o republicanismo muito longe, o pessoal imoral, as pessoas com seus vícios. E envolve todas essas ameaças em uma coisa que pode satisfazer esses conservadores. Ele diz bem assim, esse é o trabalho da infiltração das sociedades secretas nos Estados Unidos. São os Illuminatis. Agora, ele aproveitou a ameaça Illuminati para obter meios políticos. Ele diz, 2 estados estavam abrigando a sociedade Illuminati. Ele diz, foi a Virgínia e a Nova York. Por que ele está falando esses 2 estados? Virgínia, por que ele está falando? Virgínia e Nova York. Ele não tem nenhuma evidência para isso, mas a razão que ele vai dizer que a Virgínia e Nova York estão abrigando os Illuminatis é porque Virgínia é o lar e o estado de quem? De Thomas Jefferson. Virgínia era o estado de origem de Thomas Jefferson. Em Nova York era o estado natal de outro homem que recentemente se tornara o inimigo de John Adams, escrevendo uma carta vilã criticando incansavelmente John Adams. Nova York era o estado de Alexander Hamilton. Então ele coloca todas essas ameaças ao protestantismo conservador que acreditava nessa combinação de igreja-estados, 1000 anos de prosperidade, América é o novo Israel. E ele fala bem assim, a ameaça para nós, em cada parte, é esse estado profundo, deep state, onde todo mundo está trabalhando. Os liberais estão trabalhando por trás das cenas ali, escondidos. Os Thomas Jefferson, Alexander Hamilton, eles estão trabalhando junto nos bastidores ali, e é o trabalho de potências estrangeiras para nos controlar. Conecta isso com o papado, França e o papado, ele acredita que eles estão unidos e estão fazendo isso através dos Illuminatis. Isso criou uma tempestade. Ele faz isso em maio de 1798, ele repete mais forte ali no final do ano, quando John Adams proclama outro dia de jejum. Ele tem um outro sermão, então ele praticamente se torna mais radicalizado nesse ponto de vista. E em 1799 ele é apenas mais forte na sua linguagem. Então, eu não quero entrar em todos os detalhes por causa de tempo, mas ele dizia que tinha uma carta de um homem particular da Inglaterra que confirmaria que se os Illuminatis estavam ativos ou não, e ativos na América. Então, tem esses 2 homens aí. Jedediah Moss está liderando esse ramo conservador e particularizado, centralizado em torno de Yale, a universidade. Mas tem esse outro ramo que está ali centralizado ao redor de Harvard. Então, você tem essas 2 universidades, Harvard, Yale e Harvard. Yale sendo os conservadores e Harvard ali os liberais. E esse ramo liberal era realmente liderado por um ministro conhecido como William Bentley. Ele era bem pensante, ele foi educado em Harvard, ele se tornou um membro daquele ramo do congregacionalismo. Ele era decisivamente liberal. Ele deixava mulheres pregar, ele acreditava que não era só gente como ele poderia pregar. Ele não tinha ambições políticas, ele iria
promover estudantes e usar o seu próprio salário para dar suporte aos membros pobres da sua congregação. 2 vezes, Thomas Jefferson ofereceu a ele uma posição proeminente. Então, William Bentley aqui, com esse lado liberal com Jefferson, e John Adams com Judah Morse. Thomas Jefferson ofereceu 2 vezes posições proeminentes para eles, e William Bentley rejeitou essas 2 vezes. Ele era o completo oposto de Jedediah Morse. Com o seu Bentley, com seus antecedentes e ligações, era lógico que Bentley desafiaria a apresentação de Morse de ameaça Illuminati. Já ligado aos jornais da zona, Bentley usou a coluna do jornal para desacreditar Morse e a teoria de uma conspiração do Illuminati Barvário. Bentley não expressou sentimentos duros em relação ao clero que acreditava ter sido enganado pela ignorância e pelo atual clima cultural, nas suas primeiras denúncias, do Illuminati. No início de 1799, publicou sob o pseudônimo Cornelius um panfleto intitulado Extratos das Provas de Conspiração do Professor Robinson, com breves reflexões, que documentou as várias inconsistências e argumentos ilógicos que estavam sendo utilizadas para construir essa teoria Illuminati, essa ideologia. Citando William Bentley. Mas para essa ordem, essas pessoas que estão tomando essas teorias de conspiração, mas para essa ordem os homens vão intrometer-se, que estudaram a sua Bíblia e não a humanidade para quem ela foi escrita, que sabe mais das suas próprias opiniões por dogmas do que pela história e investigação. Bentley acreditava que o clero sofria influência indevida de indivíduos sem escrúpulos e ambiciosos e da sua própria ignorância e intolerância pessoal. Então, mais tarde, se você terminar de ler essa tese escrita sobre esse período de tempo, Jedediah Morse afirmava que ele tinha uma carta na sua posse de um homem na Inglaterra que provaria a existência dos Illuminati nos Estados Unidos. Então, William Bentley escreveu para esse mesmo homem europeu e disse: você me diz o que você escreveu nessa carta. Jedediah Morse se recusou em fazer público essa carta de prova que ele disse que tinha recebido. Pelo curso, no fim desse caso, Jedediah Morse tinha sido humilhado. Ele tinha sido refutado. Ele disse que tinha evidências, mas quando ele foi forçado por William Bentley para apresentar essa evidência, verificou-se que ele tinha fabricado aquilo. Enquanto ele tinha uma carta, como ele dizia, ele tinha, na verdade... Se aquela carta dissesse alguma coisa, na verdade, ela desprovava o posicionamento dele. Então, ele acabou praticamente humilhado por causa disso daí, pela fabricação de evidência, para dar suporte à sua teoria de conspiração. Então, a gente viu aqui os ramos conservadores e liberais dentro do protestantismo e esse reavivamento. E a gente já viu isso antes de 1989 e já foi apresentado muito mais sobre isso daqui, o que conduz a 1989, do que o que conduz a 1798. Aqui em 1989 a gente vê Jerry Falwell, aqueles conservadores que interpretam a América como a nova terra gloriosa, interpretam de uma forma sem entender mudanças dispensacionais. Eles acham que os Estados Unidos tem que ter segregação institucionalizada, que eles não vão mais falar de escravidão, mas eles rejeitam o movimento de direitos civis. E lutam contra isso, porque Israel foi segregada por raça, então a América deveria ser segregada por raça. Então você tem muitos protestantes na liderança naquele período de tempo que estão dando suporte também ao movimento dos direitos civis. Então você tem uma divisão ali dentro do protestantismo. E você consegue ver isso mesmo agora. Existem muitas maiorias negras nos Estados Unidos, igrejas negras que não dão suporte a Donald Trump. Então você tem essa divisão dentro do protestantismo. Não é todo o protestantismo que está dando suporte ao Donald Trump. Ali também atrás com Ronald Reagan.
ia lá atrás com John Adams. E essas pessoas têm uma tática política para defender as suas visões políticas. E essa tática é teorias de conspiração. Aqui em 1798, e também o que conduziu aqui nessa história, dentro do conservadorismo, protestantismo aqui, que conduz até hoje, e também ali em 1989. Eu quero gastar um tempinho aqui falando sobre o Illuminati, ok? Os Illuminatis e o que a história fala sobre os Illuminatis. Eles foram criados em 1776. Então, se a gente for ver a Igreja Católica durante a Idade das Trevas, o que aconteceu em 1773? Eles aboliram os jesuítas. Eles vão cair como uma igreja. E eles aboliram os jesuítas porque eles perderam grande questão política. E isso aconteceu no período ali do Enlightenment, que é o Iluminismo. E se você pensasse ali, o que é o Iluminismo? Por que isso? Por que é chamado assim? A pergunta é, por que a gente chama Idade das Trevas? Porque a luz foi suprimida, verdade foi suprimida, mas não apenas verdades bíblicas, mas também qualquer tipo de ciência, medicina ou qualquer coisa que iria desafiar a Igreja Católica, a visão da Igreja Católica do mundo e o nosso lugar e o nosso espaço no universo, qualquer coisa assim iria ser atacada e era perseguido. Por exemplo, a ideia de que a Terra roda ao redor do Sol em vez do Sol rodando ao redor da Terra. Qualquer tipo de mudança, sendo política ou científica, ou uma versão da ciência que iria desafiar a perspectiva da Igreja Católica, era perseguido, era esmagado. Ok? Era perseguido. Então, o que aconteceu no Iluminismo é que a Idade das Trevas, né, começou ali a minar, porque as pessoas estavam ali confrontando esse objeto, esse obstáculo, porque eles não queriam mais que a Igreja Católica prevenissem eles de ter luz, não apenas na Bíblia, mas também na ciência. Então é daí desse iluminismo que você encontra os Illuminatis. É formado por um homem que era jesuíta. Ele era um jesuíta da universidade, da aula de leis da universidade. E ele percebe que ele estava numa universidade jesuíta, ele era jesuíta, era controlado por jesuítas, era fundado por jesuítas, mesmo que os jesuítas foram abolidos, eles ainda controlavam essa universidade. E em qualquer momento que você tentasse ensinar qualquer coisa nessa universidade que fosse contra a Igreja Católica, ele seria silenciado. E qualquer um que ensinava contra a Igreja Católica em qualquer ciência, em lei, em qualquer coisa que era contra a ideologia, ou minasse a visão, a versão da Igreja Católica em relação a como o mundo se parece, como as pessoas se parecem, eles perdiam os trabalhos deles, eles eram simplesmente diminuídos, rebaixados ou silenciados. E ele ficou com raiva disso. E ele saiu ali ele se tornou um ex-jesuíta, ele deixou de ser um jesuíta e ele decidiu que iria formar uma sociedade meio que secreta ali para espalhar informação nas costas da Igreja Católica, entendeu? Então não estou dizendo que tudo que os Illuminares fizeram foi necessariamente bom, mas eu quero que a gente veja a verdade comparado com a teoria de conspiração, porque a verdade do seu início é, na verdade, completamente irracional. Essas pessoas não eram satanistas, eram pessoas que queriam compartilhar iluminação, luz, iluminismo, né? Luz, nas costas, por trás, né? Escondido da Igreja Católica, para se prevenir de ser silenciado e perder seus trabalhos, quer seja seus trabalhos em ensinar, em ciências ou políticas, ou qualquer questão de vida que eles se encontrassem. Então isso se tornou uma sociedade secreta para esse propósito. A Igreja Católica lutou contra isso e ao isso se tornar mais conhecido. E o que ele fez foi ele infiltrou os maçons. Ele se tornou um maçom e aí ele iria ali nos maçons e recrutar ali da maçonaria para essa nova sociedade, os Illuminatis.
Isso existiu por apenas 10 anos. Os Illuminatis não existiram desde 1780, dessa década. 10 anos mais tarde, isso foi banido. Eles encontraram uma lista de todo mundo que se juntou aos Illuminatis, todos os seus registros, e todos foram banidos. Todos que eram parte dos Illuminatis foram perseguidos e toda a sociedade foi desligada, finalizada. Não existe fio de evidência que mostra que os Illuminatis existiram desde 1780, mas as teorias de conspiração que eram linkadas a isso se tornaram muito fortes. O que acontece começou em 1776 e em 1779 você tem o início da Revolução Francesa. Eu acho que é 1789, tá? O início da Revolução. E o que G.D.A. Morse vai ensinar é que os Illuminatis instigaram a Revolução Francesa. Eles eram a causa da Revolução Francesa. Não existiria Revolução Francesa sem os Illuminatis. É o que G.D.A. Morse iria ensinar, tá? Ensinava, né? Por que a gente acredita, que a gente sabe que a Revolução Francesa aconteceu? Qual foi a causa? Grande Conflito 281.3. 281.3. Por que a gente acredita que aconteceu a Revolução Francesa? Roma tinha representado falsamente o caráter de Deus e pervertido os seus mandamentos. E agora os homens rejeitavam tanto a Escritura Sagrada como seu autor. Exigira fé cega nos seus dogmas sob o pretexto do apoio das Escrituras. Na reação, Voltaire e seus companheiros puseram inteiramente de lado a palavra de Deus, disseminando por toda parte o veneno da incredulidade. Roma calcara o povo sobre seu calcão de ferro. Agora as massas degradadas e embruguecidas, ao revoltarem-se contra a tirania, arrojaram-se de si toda restrição. O que é essa revolta ali? Ela tá usando uma parábola. É quando você puxa uma corda em toda direção, em uma direção, numa direção, por exemplo, de tirania, e aí quando você solta essa corda, o que acontece? Ela recua completamente para outra direção. Então eles se encontram ali bem brutalizados por Roma por 1260 anos. Quando eles recuam disso, quando eles encontram sua liberdade, eles agora liberam toda a restrição. E aí diz bem assim: enraivecidos com o disfarçado embuste a que durante tanto tempo haviam prestado homenagem, rejeitaram a um tempo a verdade e a falsidade, e erroneamente tornando a libertinagem pela liberdade. Os escravos do vício exultaram em sua liberdade imaginária. Então é aqui onde você deveria estar. E aí ele tem puxados pela Igreja Católica aqui por um longo período em tirania. E quando essa corda é solta, eles não vêm para um posicionamento balanceado. Eles vão bem além disso. Eles rejeitam verdade e falsidade. Essa foi a causa da Revolução Francesa. Você pode ir por todos os escritos de Ellen White. Ela não vai dizer uma vez que os Illuminatis instigaram a Revolução Francesa. Por quê? Porque eles não fizeram isso. Isso daí é a introdução de teorias de conspiração para justificar eventos externos. Eram os pais fundadores Illuminatis controlados como fantoches pelo anticristo? Você vai encontrar isso em qualquer escrito de Ellen White? Não. Então por que a gente acredita nisso? Por que os conservadores adventistas do sétimo dia acreditam nos Illuminatis? Agora, conservadores adventistas vão dizer: a gente tem Miller e os nossos pioneiros. Será que Miller e os pioneiros se importavam com os Illuminatis? Não. O que eles dizem dos pais fundadores? Era positivo, não era? O que eles dizem sobre a Revolução Francesa? A mesma coisa que Ellen White disse. Então por que a gente acredita nisso? A gente tem o mesmo problema que a nação judaica tinha. A gente formou uma ideia de Deus e seu caráter, e com isso é mais amplo do que você pode pensar. Isso também é como a gente vê eventos externos e as questões do grande conflito. A gente moldou isso na imagem, na idolatria que a gente pegou do protestantismo, que era pra gente ter deixado pra trás. Por que a gente tem tantas teorias de conspiração? Por que a gente tem pessoas que não vão se vacinar? Ellen White foi vacinada. Por que a gente tem pessoas que não vão se vacinar? Porque essa é a posição segurada pelos protestantes. Ellen White viveu nos dias de vacinações e ela nunca disse que era uma coisa errada de se fazer. Ela foi e se vacinou.
As pessoas segurando esses posicionamentos são as mesmas, voltando aqui para essa história e dizendo bem assim, a gente ouve os profetas. Assim como os fariseus diziam, a gente ouve os profetas Moisés. Ellen White nunca falou dos Illuminatis, ela nunca falou de sociedades secretas nesse contexto. Eu quero olhar algumas citações onde Ellen White fala sobre sociedades secretas. Eu vou olhar 3 citações específicas. A primeira é em inglês, SPM, Spalding and McGann, 28.1. 3 citações específicas onde ela fala sobre sociedades secretas, porque ela fala sobre isso. E aqui ela está falando sobre o sul da América. Ela está dizendo bem assim: atualmente a perseguição não é geral, mas que o elemento do sul lhe vem a palavra para elevar a sua excitável disposição, e toda a causa da verdade sofreria, e o grande campo missionário seria fechado. Então, a guerra civil aconteceu na América, os escravos foram liberados, teve a emancipação. E o que Ellen White está identificando é que tem essa janela de oportunidade de pegar missionários no sul, levar para lá, para educar e para ensinar os escravos livres sobre o evangelho. Esse é o novo campo missionário, mas ela diz, todos sejam advertidos, que seja dada a instrução a essa classe tão oprimida de que a guarda do sábado não requer o seu trabalho no domingo. Então ela está com medo que se esses missionários forem para o sul e dizerem àqueles escravos para não... que eles têm que trabalhar no domingo para provar sua fé, se eles fizerem isso, todo o poder da população do sul, dos brancos, que são os transgressores da lei, vão vir sobre eles e vai encontrar esse campo missionário fechado, que eles vão encontrar muita perseguição. A comunidade black no sul vai ter muita perseguição por adorar no sábado. E aí eles vão ver essa janela fechada. Membros da igrejas dos protestantes do sul, conservadores, vão organizar para fazer organizações secretas para trabalhar e imprisionar e destruir vidas das pessoas negras, e a história vai ser repetida. Então ela está dizendo que sociedades secretas vão combinar contra o pessoal negro na América para imprisionar e destruir a vida deles. Que tipo de sociedade secreta é essa? O Ku Klux Klan. O Ku Klux Klan sua primeira onda começou em 1860, diretamente depois da Guerra Civil. O primeiro Klan apareceu no sul dos Estados Unidos no final de 1860, durante a Reconstrução. Então morreu ali no início de 1870. Se tornou popular de novo durante o período da Primeira Guerra Mundial. Então tem particularmente 3 ondas do Ku Klux Klan. 1860, o período de 70... E o período da Primeira Guerra Mundial é a segunda vez. E a terceira vez é do período do momento dos direitos civis. Então, entre a primeira e a segunda onda, teve outras sociedades, a Liga Branca, Camisetas Vermelhas e outros confederados veteranos. Então teve outras sociedades secretas nessa primeira e segunda onda. Só para dar alguma estatística, na eleição presidencial de novembro de 1868, essa é a primeira eleição presidencial que a comunidade negra tinha sido emancipada a primeira eleição depois da Segunda Guerra Mundial, da Guerra Civil. Mais de 2.000 pessoas foram mortas ou feridas em Louisiana apenas. Algumas semanas antes dessa eleição presidencial, 2.000 pessoas mortas ou feridas de alguma forma. E uma pessoa registrou, ela está falando de alguns dados. Fala bem assim que nenhum dos republicanos votaram naquela eleição, que eles estavam com muito medo de votar. O Ku Klux Klan matou 200 republicanos, caçando eles. Ele está falando vários dados de vários mortos
Ku Klux Klan fizeram as pessoas votarem no Partido Democrata e conseguir o que eles queriam. Então isso foi a primeira eleição depois da Guerra Civil. O Ku Klux Klan formou e começou a fazer o seu trabalho. Eles eram uma sociedade secreta. Eles são exatamente o que Ellen White estava advertindo, falando bem assim, ó, não dizem às pessoas negras a trabalhar no domingo, dar esse passo público para dizer que eles são guardadores do sábado. Se você fazer isso, você vai perder o seu campo missionário, essa janela vai se fechar e essas sociedades vão perseguir eles de tão extenso, entendeu? Muito forte. Essa perseguição não era apenas das pessoas negras. Se você era uma pessoa branca e você quisesse ir naquelas comunidades para ensinar, eles iriam te ameaçar e poderiam matar você. Então, qualquer avenida para ajudar a comunidade negra era controlada e tinha perseguição por causa da sua sociedade secreta. E é disso que ela estava alertando, ok? E, então, essa é a primeira citação que eu queria ler. Ela vai dizer sobre sociedade secreta nesse contexto. Então, quando a gente pensa no Ku Klux Klan, quão secreto eram eles? Será que a gente sabe que eles existiam porque você viu alguns políticos no palco trocando sinais de mão secretos e cumprimentos secretos? Ou porque você viu um documento e tinha alguns números estranhos que você poderia adicionar ali no documento? Quão secreto era a existência da sociedade ou o que eles tentavam fazer? Não era tão secreto. Os membros individuais iriam se esconder através de costumes estranhos, mas eles iriam ser identificados só pelo som das suas vozes na comunidade local. As pessoas sabiam quem começou com o Ku Klux Klan, eles sabiam que eram os líderes, não era assim secreto. Membros individuais poderiam ter o nome anônimo, mas a existência da sociedade não era secreto. O propósito dessa sociedade não era de nenhuma forma secreto. E os líderes dessa sociedade não eram secretos. Então, quando você ouve uma frase sobre uma sociedade secreta, praticamente o que é secreto? Talvez algumas das reuniões que você não é permitido entrar com uma câmera de vídeo. Tem um nível da questão de ser secreto que eles têm, mas não da forma que as pessoas dizem que é dos Illuminatis. Ok? Que você olha para evidências de que eles existem e que não existe mais. Não tem mais Illuminati. As pessoas dizem que é secreto, que existe essa sociedade, entendeu? Eu vou citar aqui uma passagem aqui de 20 mr. Ela está escrevendo ali a citação. E ela está escrevendo para um irmão que está em uma sociedade secreta. E ela está encorajando ele a sair dessa sociedade secreta. Se você fosse ler essa passagem, identificar por que ela está dizendo que ele tem que sair dessa sociedade secreta. A propósito, a existência de uma sociedade secreta é secreto? Não. Ela sabe que existe, ela sabe que ele está nessa sociedade, ela ainda sabe quem é os membros, porque ele é um deles. Então não é tão secreto a aceitação dele, ou a existência disso. Ela diz para ele cortar isso. Ela está falando para você ler aí, nesse parágrafo, identifique por que ele precisa sair. Então não vou ler todo o parágrafo, eu só quero dar alguns pontos chaves que você pode ver através dessa passagem, porque ela está dizendo por que ele precisa deixar. Diz bem assim, que é uma coisa horrorosa em perder. É muito pior escolher o seu próprio caminho, amar o dinheiro, amar aquelas coisas que ministram para a gratificação e indulgência egoísta. Então, qual é a muito pior coisa que ele está entrando? O seu amor por dinheiro. Esse cara é um homem de dinheiro. Por que eles estavam formando essas sociedades secretas? Por que os maçons se formaram originalmente? Era para criar conexões de negócios, network. Então você tem esse network que está centrado ali pelo seu amor ao dinheiro. Isso está fazendo ele se afastar de Deus. Poderia uma criança, um filho de Deus ser achado em tal sociedade? Então qual é o problema? É a empresa que ele está mantendo. Se você vai para um bar para fazer network, você está ao redor de uma experiência similar. Poderia um filho de Deus herdar o céu
e se encontrar numa sociedade tal como essa, o homem que bebe vinho se prepara para receber mais coisas. O tabaco adora... A pessoa que devolta um tabaco adora um ídolo. Então ele está entrando num network, ele está construindo o seu amor pelo money, e ele está ali se juntando ao redor de pessoas que fazem o quê? Que gostam de álcool, de tabaco. Toda a diversão que você pode ter na conversação dessas pessoas te desprepara para estudar as escrituras. Então, numa sociedade secreta, nesse network, isso desprepara ele para estudar e para entender. A conversação que ele está tendo com esses homens não é algo bom. O dinheiro pago para aumentar... Fala bem assim... Ela tá lendo e é um pouco rápido. Falando bem assim... Que os impostos que você paga para ser parte dessa sociedade é dinheiro de Deus. E é um uso errado do seu dinheiro para ser parte dessa sociedade. Deus te deu os talentos em faculdades, em oportunidades. E você tem que usar isso, essas capacidades que foi te confiadas, para o serviço de Deus, né? E isso está passando através da eternidade. O que você está fazendo? Você está fazendo retornos a Deus no melhoramento dos seus talentos? Então... Ele está usando os seus talentos na mão de quem? Está botando seus talentos nas mãos de... Para seus próprios negócios. Não para destacar... Não para ajudar no trabalho de Deus. Deus apontou a você o seu trabalho. Então ele está falando assim, isso daqui é tudo network. Sobre os seus... Sobre... negócios temporais. Isso daí é tudo sobre negócios temporais. Então a entrada dele nessa sociedade secreta é isso por causa que é um ritual satânico para destruir os governos mundiais? Não. É a existência da sociedade secreta? Não. Só pelo fato que ele está participando nisso, ela sabe. Então, o propósito dessa sociedade secreta não é tão secreto. Então, assim, esses homens de negócios iriam se juntar para ter ali para se juntar, beber um pouco, fumar e discutir as suas oportunidades de negócios. E ser parte dessa sociedade, que não era tão secreta assim, você tinha que pagar um imposto para isso, uma taxa, para entrar nessa sociedade. Isso é outra referência para as sociedades secretas. Eu quero, antes da gente finalizar, que a gente volte para outra referência. Isso daqui é a citação número 1. Eu vou colocar ali em cima. Tem uma outra citação. E qualquer outra citação similar a essa está em Evangelismo 6. Ela vai colocar ali. Evangelismo 622.2. O título é Enganos por meio de sociedades secretas. O mundo é um teatro. Os atores, seus habitantes, estão se preparando para fazer sua parte no último grande drama. Entre as grandes massas da humanidade não há união, a não ser quando os homens se aliam para realizar seus propósitos egoístas. Então, aqui está falando sobre confederações. Homens que vão se confederar para realizar, vão se aliar, ok? Para realizar os seus propósitos. Deus está observando, seus propósitos a respeito de seus súditos rebeldes se cumprirão. O mundo não foi entregue às mãos dos homens, embora Deus esteja permitindo que os elementos de confusão e desordem dominem por algum tempo. Um poder de baixo está operando para desenvolver as últimas grandes cenas do drama. Satanás apresentando-se como Cristo e operando com todo o engano da injustiça naqueles que se estão unindo em sociedades secretas. Os que estão cedendo à paixão por confederar-se estão executando os planos do inimigo. A causa será seguida de efeito. Então eu só quero que a gente pense por um segundo
como quer que muitos de nós cresceram ou talvez ainda estão muito ali no mundo de Walter Waite, tudo que ele ensina sobre os Illuminatis, as sociedades secretas, os maçons, os amigos por trás das cenas, o George Bush, Osama Bin Laden, o Papa, tudo que ele tem. Se ele quer se agarrar em uma citação, essa é a única citação que ele teria para torcer. Você não vai encontrar isso justificado em nenhum lugar mais na inspiração. Então, o que ela está, na verdade, dizendo aqui? Será que essa citação é suficiente para justificar o que adventistas conservadores acreditam e ensinam sobre as sociedades secretas e como o mundo funciona? Então, só quero tocar aqui nessa citação. Diz bem assim: o mundo é um teatro, os atores, seus habitantes, estão se preparando... Fala bem assim, com grandes massas da humanidade na união, a não ser quando os homens se aliam para realizar seus propósitos egoístas. Então fala assim, as pessoas vão se confederar para cumprir seus propósitos. E isso pode acontecer em segredo. Então, o que Ellen White está se referindo? Qual é o propósito? Qual é o propósito que ela está sempre se referindo? Grande Conflito 573.1. Eu acho que isso nos dá um contexto do que ela queria dizer, um propósito nessa citação. No movimento Ora em Ação nos Estados Unidos, a fim de conseguir para as instituições e uso da igreja o apoio do Estado, os protestantes estão a seguir as pegadas dos romanistas. Qual é o propósito que eles vão se reunir? É para seguir os passos do papado. Essa é a confederação original. Essa é a união original. Foi quando, lá atrás, com Constantino, teve uma confederação para trazer um propósito. Então, vai acontecer uma confederação no fim do mundo? Sim. Isso acontece em secreto, em confederações secretas de sociedades? Sim. E isso é a combinação... De quais elementos? Igreja mais Estado. Então você tem confederação aqui de igreja e Estado. Eu quero marcar quem é que está espalhando as ideias de maçons, iluminares, Estado profundo, Deep State, de onde todas essas conspirações, essas teorias estão vindo. De onde está vindo isso? Dos protestantes. Qual é o nosso problema? A gente tem exatamente as mesmas teorias de conspiração, assim como eles têm. Eles que estão nos dizendo, cuidado com os Illuminatis. Se os líderes protestantes estão nos dizendo que a gente tem que tomar cuidado com os Illuminatis, você acha que Walter Waite está correto em dizer que a mídia é tudo falso, que isso daí são os Illuminatis? Quem é que está falando do... Ele está falando o mesmo que os protestantes, que o protestantismo. Eu quero sugerir que teve uma confederação que se encaixaria em todos os outros tempos, na qual faz essa referência de sociedades secretas. Em 2012, 3 homens se confederaram, se juntaram. Quem são esses 3 homens? Steve Bannon, Stephen Miller e Jeff Sessions. Esses 3 homens confederaram em 2012. Será que eles fizeram isso publicamente? Não, eles se encontraram privadamente e eles discutiram seus propósitos egoístas. E qual eram esses propósitos egoístas? Para trazer o decreto dominical de 2014, que eles iriam revirar ali os republicanos ali que estavam mais meio-meio e queriam trazer os republicanos mais radicais, bem da direita, extrema-direita. Queria fazer os seus propósitos e trabalhar com os líderes das igrejas evangélicas na América. Então, existe uma confederação secreta em 2012, onde esses 3 homens se encontraram juntos, eles se sentaram ali no jantar e eles decidiram como que eles iriam revirar os Estados Unidos e quem eles iriam usar para fazer isso. Eles decidiram que eles iriam trabalhar através da Fox News, que eles iam usar a Fox News para espalhar sua mensagem. E eles decidiram que eles iam usar alguns elementos radicais do Partido Republicano
e removendo os outros que eram mais equilibrados, entendeu? Com os líderes protestantes, fazendo isso, com os líderes protestantes. Que eles tinham um modelo para defender os cristãos judíacos do oeste, que eram tanto políticos e religiosos, porque eles estavam com medo das ameaças externas contra os Estados Unidos. Eles viram isso como a única salvação, assim como o dia da morte. E será que a gente sabe que eles se confederaram em 2012 na embaixada de Breitbart por causa que a gente viu Steve Bannon e Steve Miller fazer algum tipo de cumprimento de mão estranho na frente da embaixada de Breitbart? Ou por causa de alguns artigos online de Breitbart, a gente vê umas letras estranhas ou marcas estranhas em formato de triângulo? Como que a gente sabe que eles se confederaram? A gente sabe porque no ano passado, Steve Bannon sentou na frente de um jornalista da Frontline e nos disse que é isso que ele fez. Que ele se encontrou com esses homens, que isso foi o plano dele e que é isso que eles cumpriram, que eles fizeram. A ideia de sociedade secreta nunca é ilustrado por Ellen White da mesma forma que o protestantismo faz ou dentro do conservadorismo adventista. Ellen White não dá suporte a isso, Miller não dá, ou nenhum dos confiáveis milleritas ou pioneiros. A gente não pode pegar isso daí deles. E aí os conservadores adventistas assistem Walter Waite e acham que a gente é rico de conhecimento, que a gente tem um conhecimento especial. A gente sabe que o obelisco na Praça de São Pedro é um símbolo fálico. Quem mais sabe disso? A Igreja Católica. Eles escreveram isso em artigos na revista deles. Não é engraçado como a gente deveria ser conservadores morais e a gente tem esses símbolos aí de pessoas nuas no Vaticano? Eles sabem disso. Não tem nada que faz a gente, que deveria fazer a gente se sentir especial, com conhecimento grande, porque isso vem do protestantismo. O Israel falhou porque ele deveria ter sido removido do Apis Bull, e a ferramenta para remover eles dessa ideologia protestante foi metodologia de parábolas. E hoje a gente está fazendo a mesma coisa. A gente está se removendo dessa idolatria do protestantismo. E os adventistas conservadores, quanto mais eles elevam Miller e Ellen White, quanto mais eles acham que eles são ricos e grandes em bênçãos, eles estão ali afundados em idolatria, porque eles formaram Deus na imagem deles. E qual é a imagem que eles estão formando de Deus? O Deus do protestantismo. Se Cristo viesse hoje, eles não iriam reconhecer a Cristo. Então esse movimento tem feito alguns passos estranhos nos últimos anos. A gente ordenou mulheres, por exemplo. Só usando esse exemplo apenas, quase todo mundo nesse movimento vem de um background conservador, entendeu? Muitos daqueles que assistiam Walter Waite. Por que a gente ordena mulheres? Por que a gente fez isso? Será porque isso simplesmente se encaixa com a nossa ideologia? Não, a gente está tomando passos que vai diretamente contra o que a nossa inclinação natural faria. E a razão que nós estamos fazendo isso é porque a gente está permitindo a Deus definir Ele mesmo e nos dizer como Ele é. A gente parou de fazer Deus a nossa própria imagem. As parábolas estão nos ensinando a respeito da natureza do reino e da natureza do nosso rei. E quando a gente encontra que a natureza do nosso rei não se parece como a gente achava que se parecia, ele não se parece com o Apis Bull, ele não se parece com a ideologia de Gilda da Morse. Quando a gente encontra que ele não se parece como a gente acharia que ele iria se parecer, a gente deixa que ele se defina e a gente segue os passos dessa parábola. Esse é o poder do ensino por parábola e a razão que esse movimento está dando esses passos, que iria contra o que a gente poderia pensar que deveria ser a inclinação natural de um conservador adventista. Através das parábolas, Deus está definindo a natureza do reino, a natureza de quem Ele é mesmo. E a gente não está fazendo isso para Ele, através da nossa própria ideologia tirada do protestantismo.
por causa do tempo, depois eu quero olhar mais devagar nessas citações e eu quero dar uma olhada no que Walter Waite ensina e de onde ele tira essas coisas. Porque tem um reavivamento protestante aqui, existe uma divisão dentro do protestantismo. E tem mais nessa história aqui antes de 1989, mais ali para lidar com teorias de conspiração e como os protestantes começaram a ensinar sobre a marca da besta, os 666 e todos esses símbolos. Existe uma onda de conspiração ali dentro do protestantismo aqui que nos permite dar uma explicação mais completa de Walter Waite e a mentalidade que ele carrega ali do protestantismo. A gente pode fazer isso em um outro tempo, mas a gente não vai ter uma oportunidade de fazer isso hoje. Então eu só vou fazer um resumo agora antes da gente finalizar. A gente alinhou o Israel antigo com o Israel moderno. A gente viu que o problema com o Israel antigo, como quer que ele fosse manifestado, foi consistente. O problema foi o que eles queriam que tivesse em um rei. E eles amarraram aquele rei a Deus, assim como foi feito no Egito, Faraó e o Apis-Bull. Deus não era suficiente como um juiz. Ele queria aquela característica do Apis-Bull representado na nação deles. Então, através de idolatria, primeiro o bezerro de ouro, então eles pedem por um rei, e depois, na divisão da nação, eles colocam ali um bezerro no norte e no sul, e eles vão para Babilônia, eles continuam a mesma idolatria. Eles saem de Babilônia e eles perdem ali o ídolo, eles tiram o ídolo, mas eles mantêm as características do Apis-Bull. E aí, quando vem para o fim dessa história e Cristo vem, eles não veem o Apis-Bull que eles queriam, porque eles mantinham as características desse ídolo. Em vez disso, eles viram alguém manso e humilde, e eles estavam procurando por um conquistador, alguém com coragem, alguém com um exército. Então eles não conseguiriam reconhecer o seu Redentor, e eles falharam como uma nação. O grupo foi ensinado através de ensino por parábola, para ver a natureza do rei em uma luz diferente. E a gente vem aqui para baixo para Israel moderno, e a gente mostrou como que a gente saiu desse período de trevas e idolatria, como a gente também perdeu o sábado, e como Deus levantou um mensageiro, Miller, para nos tirar do protestantismo apostatado. E a gente olhou como que se parecia o que estava acontecendo no protestantismo, as fações políticas entre Thomas Jefferson e John Adams. Também você consegue ver as duas fações do protestantismo. Os conservadores por Jedediah Morse e os liberais por William Bentham. Os liberais dando suporte a Thomas Jefferson e Jedediah Morse, que estava dando suporte a John Adams. Os conservadores, como eles estavam dando suporte às suas ideologias com teorias de conspiração. Particularmente as teorias de conspiração em relação da infiltração e a existência contínua dos Illuminatis. A gente viu que isso não foi a mentalidade dos nossos pioneiros e da nossa profeta. A gente pulou um pouco de história e a gente foi mais para cá, para nossa história, né? E eu olhei algumas citações, como ela mais fala, de sociedades secretas e como que ela vê como se parece uma sociedade secreta. Como os secretos parece isso? Em realidade, o que esse secreto se parece? A gente foi um pouquinho ali, mas a gente fez um espaço para desenvolver um pouco do entendimento sobre os escritos dela, sobre sociedades secretas, e também olhando no que estava acontecendo no protestantismo ali antes do nosso tempo do fim, que conduziu eles para ter as teorias de conspiração que a gente está vendo mais do que nunca agora. Particularmente no período agora do coronavírus, quando a gente tem ministros protestantes colocando vídeos sobre o 5G, a cobertura do coronavírus sendo uma cobertura para o 5G. Tudo isso vindo do protestantismo. E os adventistas estão se sentindo peculiar e especial por causa dessas visões. E a gente não percebe que isso está sendo tirado do protestantismo. E a gente vai completar isso em algum outro período. Vamos ajoelhar para orar? Querido Pai Celestial, obrigado pelas bênçãos, obrigado pelo sol, obrigado pelo seu dia de sábado.
Ao redor do mundo a gente busca te honrar e te adorar nesse dia. E eu oro que o Senhor possa abençoar esse tempo, que o Senhor verdadeiramente possa estar conosco, que a gente possa sentir que o Senhor está conosco, não através de uma experiência emocional que a gente possa ter, mas ao a gente entender o seu caráter e aprender do seu amor, e que a gente seguir o seu caráter para se tornar como a ti. Eu oro, Pai, que a gente possa saber o seu caráter, para que a gente possa te indicar a respeito desse mundo caído, que a gente possa acuradamente representar isso diante do mundo, Pai, o seu caráter. Esteja com todos os encontros ao redor do mundo através do sábado, nesse dia de sábado. A gente sabe que esse é um período difícil para se viver, e a gente pede a sua proteção, que ninguém possa se sentir sozinho, que possa sentir, que eles possam sentir que o Senhor está olhando para cada uma dessas pessoas. Eu oro isso em nome de Cristo Jesus. Amém.